Oi, gente, vamos continuar? Ó, vou lembrar vocês que no último vídeo nós falamos sobre verbos descritivos serem transformados em adjetivos apenas, ou seja, eles perdem a função do ser ou do estar, alguma coisa, para apenas se tornar um adjetivo. Como é que isso acontece mesmo? Nós precisamos remover o da do verbo. Então, vou anotar aqui já, ó, para vocês verem. Remover o da, remover o da, remover o da. Vou remover de todos, tá? Porque nós precisamos transformá-los em adjetivos. E, na sequência, acrescentar a esse radical, que é o radical, é aquilo que sobra depois que a gente remove o da. Acrescentar a esse radical alguma coisa que vai fazer com que esse verbo agora cumpra a função apenas de adjetivo. Então, nós descobrimos no vídeo anterior que se este verbo é descritivo e lá no radical, quando nós tiramos o da dele, nós temos som de vogal, olha aqui, no final desse radical, ou seja, quando não tem patim, nós acrescentamos a este verbo para transformá-lo em um adjetivo, tirar dele essa função do ser ou estar. Todo mundo já sabe que parudar significa ser ou estar rápido. Então, nós acrescentamos um nian. Isso aí, um nian a esse radical. Exatamente como nós temos aqui, ó. Paren. Isso aqui significa apenas rápido. Então, parudar, ser ou estar rápido. Paren, rápido. Claro que eu vou colocar depois um substantivo. Poderia ser parancha, né? Carro, rápido. Poderia ser paran mal, fala rápida, mal, língua ou fala, tá? Então, basicamente é isso. Não tem patim no meu verbo descritivo. Estamos falando de verbo descritivo, tá? Nós vamos lá e tiramos o da dele e acrescentamos o padrão adequado. Nesse caso, nian, porque para dar não tem patim no radical. Além disso, a gente viu também, lá no vídeo anterior, que quando o verbo é descritivo, de novo, ó, e nós tiramos o da dele para transformar esse verbo num adjetivo, ou seja, tirar a ideia do ser ou do estar e apenas qualificar, caracterizar alguma coisa que vai vir depois, nós precisaremos verificar se ele tem patim ou não no radical antes de escolher a opção melhor. Que no caso, essa aqui que eu circulei mesmo. Nta ou nakta são verbos ambos que significam ser ou estar velhos, tá? Velho, velha. A diferença é que nta, eu vou aproveitar isso aqui, tá? Porque na tarefa anterior eu não tinha ciência disso, mas já estou ciente, é que nta a gente usa para indicar ser ou estar velho quando estamos nos referindo a pessoas, tá? Já o nakta, a gente vai usar quando estiver se referindo a itens, coisas em geral. Então, foi um erro meu na tarefa anterior, porque eu me referi com nakta para falar da digab. Digab é um item, é uma coisa. O mais adequado é usar nakta, tá bom? Fica aí de acréscimo para nosso conhecimento. Mas, voltando aqui à questão. O que nós estamos levando em consideração aqui é o fato dessas duas palavrinhas, desses dois verbos, quando nós retiramos o da, sobra um radical que no final dele tem patim. Não tem som de vogal aqui, tem patim. Se tem patim, a gente vai acrescentar esse radical para transformar este verbo, este ou este, né? Descritivo em um adjetivo. O que é que eu faço? Já que tem patim, acrescento o n. Então, por isso que está aqui, ó. Nulgun ou nalgun, tá? Depende do que eu vou me referir na sequência. Fechado? Então, eu acredito que isso aqui tá ok, né? Eu vou agora para a alternativa C, que eu deixei aqui embaixo, que é algo bem interessante para falar, em casos em que o verbo tem patim, tá? Vocês estão vendo aí que eu removi o da de todos eles, e mesmo assim, lá no radical, ainda sobra um patim. Então, o que vai acontecer? Bom, nós aprendemos que quando tem patim, nós acrescentamos o que mesmo? Um an, não é? O padrão é an. Vamos colocar aqui. Essa é a regra, foi assim que a gente aprendeu. An. Então, seria 어려운, é isso? Seguindo a regra, seria isso. 더분 seria isso? Sim, a regra me diria que é isso. 은,
né? Essa seria a regra. Mas o que acontece? Vamos ler junto comigo aqui, antes da gente seguir. Ó, essa aqui é uma pesquisa, tá aqui embaixo a fonte de referência, vocês podem pesquisar lá também, tá? Foi o site que eu achei mais didático, mais simples, mais resumido. Acho que vai deixar muita coisa mais clara pra gente daqui pra frente. Mas eu quero que a gente comece a ler por aqui, ó, que é o mais importante de tudo. Aqui. Todos, leiam comigo onde eu tô marcando, tá? Todos os verbos irregulares cujo radical termina em -up, ou seja, atenção para esse caso. Quando o nosso radical, olha aqui, ó, cujo radical termina em -up, estão vendo? -up, esse é o nosso radical, termina em -up. O que acontece com eles? Terão seu -up transformado em U. Tá, vamos lá então, não precisa ler mais, volta aqui. Vão ter o seu -up transformado em U. Vocês viram lá na regrinha como tá dizendo? U, tá bem assim, ó. Vocês não viram U, correto? Vocês viram isso aqui, fechado? Então, vamos tentar colocar esse U aqui para cada um desses verbos. Orioptar, vamos lá. O -up vai se transformar nisso aqui. Então, vamos lá tentar. Dá para colocar assim, isso numa palavra coreana? Não dá, né? Por isso que a gente vai fazer como? U, ok? Porque não existe essa estrutura de sílaba, de bloquinho, de jama em coreano. Não existe, né? Mesmo assim, não existe isso aqui como vogal. Existe isso aqui, não é? Então, não dá, tá? Então, U. Esse U, ele vai pro bloquinho seguinte. Vejam a próxima palavra, ó, o próximo verbo. Top, tá. Top. O -up eu vou trocar. Vou substituir por U. Dá pra gente fazer isso? Não existe, né? Não se escreve assim em coreano. Essa vogalzinha se escreve embaixo da bolinha do ian, né? Então, não dá, eu vou pro bloquinho seguinte. To-u, certo? To-u, tá? Além disso, claro, a gente não tá falando agora de conjugação, tá? Se fôssemos conjugar esses verbos, né? A regra diz que o -up, que existia, não existe mais, porque ele passa a ser um U. E além disso, quando vamos conjugar verbos que têm essa estrutura do -up no radical, nós devemos acrescentar um O aqui. Por isso que a gente lê wo, tá? É a regra de conjugação para verbos irregulares, aqueles que terminam com -up no patim. É isso que acontece, esse -up vira o som do U, que vai vir no bloquinho seguinte, porque a gente já viu que isso aqui não existe, não dá. E, além disso, a regra ainda diz para conjugação presente, né, enfim, principalmente presente, né, que é onde isso aparece bem claro, acrescentaríamos um som do O a esse U. Então, oriowo, tá bom? Oriowo, para conjugá-lo. Só que eu não estou conjugando aqui, tá? Hoje, o treino não é para a gente aprender a conjugar o verbo. Treino é para a gente descobrir o padrão que vai usar para que orioptar deixe de ser um verbo descritivo, para que eu pare de dizer ser ou estar difícil, porque todo mundo já sabe que orioptar significa isso, né? Para representar apenas difícil, teste difícil, pessoa difícil, momento difícil, coisa difícil, tá? Sem a ideia do ser ou do estar mais. Nesse caso, eu tiro o da, como fizemos aqui, vejo que o -up se transforma em U, mas ele tem que ir para o bloquinho seguinte, porque não dá para fazer aqui embaixo. Aí agora, não tem nada a ver com conjugação verbal, né? O que me importa é só adequar esse verbo a receber esse padrão, que acontece para os verbos que têm o -up. E aí agora que a gente conseguiu organizar isso aqui, né? Não estamos conjugando, se fôssemos conjugar, acrescentaríamos o som do O, né? Ficaria wo, né? Mas não estamos conjugando. Eu só preciso destravar. Imagina que esse -up aqui é uma trava que eu tenho que destravar e ajustar, fazê-lo com que se transforme no U, para aí sim poder fazer alguma coisa com esse verbo, tá? Então, depois disso, o que é que eu faço? Eu vou agora sim estar apta a escolher qual nominalizador eu vou usar, se é o nian ou se é o an. Vamos lá? Tem patim? Não tem. Tinha, mas o -up é um verbo irregular e eu preciso destravar ele, eu preciso fazer algo com isso aqui primeiro.
Agora que eu fiz, eu percebo que ficou um som de vogal, som do vogal U. Aí, o que é que eu faço? Quando temos o som de vogal no radical, é o dia que a gente coloca. Isso, então, ficaria O, Ryo, Un. 어려운, difícil, ok? 어려운 것, coisa difícil. 어려운 문제, 문제, lembram? Problema, 문제, problema difícil. Eu vou deixar os demais verbos, ou seja, esse aqui, esse e esse, para tarefa, tá? Eu trago eles na tarefa porque vocês já sabem como é que faz, acredito que não será difícil. Vamos terminar aqui de ler isso para dar sequência. Ó, lá do início, existem apenas dois verbos irregulares, cujo radical termina em p-up, onde o p-up mudará para o, tá? O primeiro é 돕다, ajudar, auxiliar. 돕다. E o segundo, outro verbo, é 곱다. 곱다. Ser charmoso ou ser adorável. Vejam, um é verbo de ação, o outro é verbo descritivo. Então, isso tanto faz. A gente vai ter verbo irregular, cujo radical vai mudar quando a gente conjugar ou quando precisar acrescentar um padrão, que não tem nada a ver, não precisa se preocupar, nada interfere nesse verbo ser de ação ou ser descritivo, tá? Pode acontecer nos dois casos. Então, para esses dois verbos, o que é que acontece? Bom, vou remover o tá deles, certo? Tirei o tá. Pronto. Aí, o que acontece com esse p-up? Esse p-up some, desaparece, não é? Desaparece. E o que é que vai acontecer depois? Esse p-up, que não existe mais, dá espaço ao u. Isso aí, u. É assim que a gente aprendeu, não foi? Para verbos irregulares que tem patim. É assim, em regra. Porém, isso não vai acontecer aqui. Para esses dois verbos, verbo 1, verbo 2. 돕다, tá aqui, ó, e 곱다. Para esses dois verbos, eles fogem dessa regra para verbos irregulares que têm p-up no radical como patim. Para esses dois verbos, nós não podemos fazer assim. Nós iremos, em vez de usar o U, nós vamos usar, olha lá a regrinha dizendo, o O. Como é que ficaria então? To, o, co, o. É isso, tá? E aí? Mas eu nunca vi isso. Como é que fica então? Vocês lembram que lá, quando eu digo que colocamos o U aqui, para conjugar, eu acrescento um som do O, não foi assim? Lembram que eu fiz um som do um O? Tínhamos um U e eu falei, olha, mas se for conjugar no presente, né, fazer as conjugações do verbo, vai ter que acrescentar um O. Então, a gente tinha 어려워. Nesse caso aqui, é diferente. Muda tudo. Além da gente trocar o U pelo O, né, agora que tá o correto, para esses dois verbos só, tá? Temos que, em vez de acrescentar um O aberto, né, como tínhamos lá na regrinha, nós não vamos fazer isso. O que vai ser acrescentado aqui é um A. Então, vai ficar 와. Por isso que a gente diz 도와주세요, né? 도와 é o verbo ajudar, olha ele aqui, no presente. E é por isso que, apesar dele ter p-up no patim, aqui, ó, nós vamos transformar esse p-up em o, porque eles são exceção à regra, tá? E para conjugar esses verbos, esses dois, ó, né? Nós iremos acrescentar o som do A no mesmo bloquinho. Diferente do que a gente faz com os outros verbos irregulares que terminam com p-up, né? Que é outra coisa. O que a gente faz é colocar um U, né? E o som do O. Agora, aqui nesses dois casos, é o total oposto. Eu coloquei aqui separado esses dois verbos, por quê? Porque eu queria fazer uma consideração importante. Apesar daquilo que eu falei para vocês agora, do fato de quando a gente conjuga esses verbos no presente, por exemplo, 돕다, o p-up some, para esses dois verbos a gente acrescenta o O na hora de conjugar, e aí, claro, um A, 도와, 고와, a mesma coisa, na conjugação, não é? 좋아요, 고와요, tá? Apesar disso,
Isso não me importa agora, nesse momento, porque nós não estamos preocupados com conjugação verbal. A gente está preocupado em transformar um verbo descritivo em um adjetivo. Afinal, é para isso que esse vídeo foi feito, não é? Como é que a gente faz? Bom, deixa eu ver aqui qual dos dois é verbo descritivo. Aqui, ó. 곱다. Esse é um verbo descritivo. O outro, o primeiro, não é. É um verbo de ação. Ajudar, auxiliar, exige um sujeito que pratique essa ação. Então, vamos lidar apenas com o verbo número 2, 곱다. Quando o verbo é descritivo, vamos lá, com atenção. Verbo descritivo, no patim do radical, aqui, ó, tempo, olha aqui. Então, segundo ponto. Para acrescentar nossos padrões, que são nian ou e assim transformá-lo em um adjetivo, eu preciso me preocupar com isso aqui? Com esse o, depois o a, o e a? Não. Nós vamos simplesmente seguir a regra de todos os verbos irregulares que tem o patim be up. Como é que a gente faz? Aí volta para o ponto de início. 곱다. O que é que a gente faz? Primeiro tira o tá. E esse be up, o que é que a gente fazia lá no início? Ele aparece no bloquinho seguinte como um U. Então, para nominalizar, para que aconteça essa transformação de verbo descritivo para adjetivo, eu vou seguir a regra, ó, daquilo que acontece com todos os verbos irregulares que tem be up no patim, que é o quê? Fazer o som do U e aí sim escolher o meu padrão. Viram quantos detalhes quanto a verbos irregulares? Nesse caso aqui vai ser o nian, né? Já que é um som de vogal. 고운, 고운. É exatamente assim. E assim eu digo apenas o adjetivo adorável. certo? 고운 사람, 고운 사람, pessoa adorável. 고운, podia ser 것, 고운 것, coisa adorável, tá? Então, é muito detalhe. Mas com essa orientação bem explicadinha e vendo que só acontece com este verbo, porque ele é um único descritivo dentre os dois, acho que não vai ser tão difícil de fazer a atividade de hoje. Nós vamos agora para mais uma informação, fechar esse vídeo e ir para a tarefa. Continuando lendo aqui o que a gente está vendo, vamos lá. Todos os outros verbos irregulares, cujo radical termina em -up, como nós fizemos aqui acima, ó. Todos esses outros e demais, né? Terão seu -up transformado em U, já fizemos, e esse U aparecerá no bloquinho, no jamo seguinte, como nós fizemos aqui. Vem para esse bloquinho aqui, ó, né? Seguinte, ok? Além disso, para deixar tudo ainda mais divertido, eu achei legal, porque lá no site está escrito justamente isso, né? Tá em inglês, mas quem traduzir a página vai ver essa tradução. Para que tudo fique mais divertido, mais colorido, porque tá pouco, né, gente? Essas regrinhas são bobagem, a gente dá conta muito fácil. Então, para deixar mais divertido, é meio irônico, né? Mas nem todos os verbos com radical terminado em -up são irregulares. Agora o negócio ficou sério, hein? Nem todos, ou seja, não é só você ver um verbo com -up no radical que você já vai pensar de imediato. Opa, verbo irregular, 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 irregular. E eu sei que esses dois aqui são irregulares, mas eu faço de uma maneira diferente e acabou. Não, ainda tem uma terceira coisa para a gente prestar atenção. Existem verbos que têm o -up no radical. Olha aqui exemplos, ó. -up, 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 -up. E nem todos são irregulares. Exemplos. Ipta não é irregular. Vou colocar aqui, ó. Não é irregular. Chupta. Não é chupta não, tá? Chupta é irregular. Chupta, ser ou estar frio. Esse aqui, sim, é irregular. Por isso que a gente faz chu, up. Depois, ó, 추워요, 추워요.
É frio, está frio. Aqui é um verbo irregular, como a gente estava fazendo aqui em cima com orioptar e vamos fazer com os demais. Segue a regrinha dos irregulares. Mas esse aqui, ó, não é chuptar, não confundam, é choptar, como se tivesse um som num D, um J, tá? Um J, jo, DJ, melhor dizendo, DJ. Pra gente que fala português, né? Jo. Como se fosse mais ou menos isso, jo, tá? Jo, tá. Aqui, o som é mais como se fosse um T, um C e um H. E um som do U. Chu. Aqui, jo, aqui, chu, tá? Então, é um pouquinho diferente, para não confundir os verbos aí. Joptar, ser ou estar estreito. Esse verbo não é irregular. Ou seja, ele tem sua regrinha própria a seguir. O que vai acontecer com esses verbos é algo bem interessante. Eu não queria entrar em conjugação verbal aqui, mas eu sei que vocês vão ficar curiosos. Então, vamos lá. O que acontece com esses verbos, né? Vou marcar todos os que não são irregulares. Aqui são só exemplos, tá certo? Tem mais. Então, alguns verbos irregulares são, né? Que terminam em pi-up, no patim, são esses. Iptar, choptar, shiptar, chaptar, ok? Esses são alguns exemplos que não são irregulares. Vou colocar aqui, ó, pra gente ficar, todo mundo, né? Anotar aí visualmente, né? O principal é que o nosso cérebro observe isso para assimilar visualmente, sem ter que estar escrevendo. São exemplos de verbos que não são irregulares. O que acontece com eles? Vou colocar aqui embaixo. Nesses casos, quando a gente vai conjugar esses verbos, primeira coisa, vamos tirar o tá, então, ip, tá. Tiro o tá, vou até voltar aqui, ó, já tiro o tá, e vou acrescentar, para conjugá-lo, um ó. É isso. Ibó. Simples, não é? Isso quer dizer que esse verbo não é irregular. Não é como a gente fazia com o U, aí depois vai o som do O, não, tá? Ele não é irregular, ele vai seguir a mesma regrinha que a gente faz com mogtá. Mogtá, tira o tá, vira mogó, tá? Regrinhas básicas. Bom, fizemos todo esse caminho para mostrar para vocês, para dar essa introdução interessante sobre os verbos irregulares. Tem uma coisa que eu preciso dizer antes de terminar esse vídeo, que é: não existe verbo irregular só com be-up. Não é o fato de ter be-up que indica que é irregular. Como, por exemplo, verbos que lá no radical nós temos no final um ticut, no patim. Olha aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Tutá, já falei algumas vezes esse verbo. Ouvir. Tutá, quando a gente conjuga, ele muda um pouquinho. Olha aqui o radical dele, a gente conjuga assim, ó. Tu, o, ticut, se torna um real. E acrescentamos um O. Turoyo, turoyo, tá? Outro caso é quando no radical temos um I, som do I. Exemplo, mashida. Qual é o radical aqui? Mashi, não é? Radical é aquilo que sobra sem o da. Esse verbo significa beber. Aí eu vou conjugá-lo. Quando a gente conjuga ele, vocês viram já a regrinha disso aqui, como é que fica? O som do I vira yo. Baixo, correto? Então, eu mexo aqui, ó, no radical. Alguma coisa muda. Verbo irregular. Então, nem sempre o be-up no radical, lá no patim, é o único exemplo de verbo irregular. Nós temos outros casos. Olha aqui mais um. Quando a gente tem também no radical um tá? Olha o exemplo do verbo charuda. Eu usei esse verbo num vídeo recentemente para falar sobre cabelo, tá? E lá no vídeo, inclusive, eu falei que era pintar. Gente, me arrependi tanto. Eu me distraí simplesmente no vídeo. Eu sabia que significava cortar, mas no vídeo eu tinha feito tanta pesquisa, né? E no dia não fiz, não dei a explicação com esse verbo corretamente. Então, charuda, cortar, né? Para cabelo ou para fios, certo? Tudo que é feito com fios. Cabelo, tá? Como é que a gente conjuga esse verbo? Vamos lá. Tiramos o tá, então deixa eu separar aqui o radical. Charu. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Esse real aqui vai se duplicar. Vai aparecer aqui embaixo na hora da gente conjugar. Olha só como é que fica. Chal. Ok? O outro se mantém, mas tem mais uma coisa.
O I vai virar A. 잘라, 잘라요, tá? Se quiser ser formal. 잘라요, eu corto, ok? É isso. Vejam como mudou esse radical, né? De uma coisa para outra. Ah, eu queria ver outro exemplo com isso aqui. Não tem problema, a gente viu um dia desses. 빠르다. Ser ou estar? Rápido. 빠르다. Verbo descritivo. Ser, estar, rápido. O que é que vai acontecer aqui? Mesma coisa. Pega o radical. Vamos lá? Pá, duplica o ir. Então, vejam, existe uma regrinha, ele tem que aparecer aqui embaixo. Então, vamos lá. Pal. O outro se mantém. E o vai ter o som do A agora. Pala ou palayo. Ok? É isso que vai acontecer. Então, vejam, né, repetindo, que nem sempre o fato de ter um pi-up no patim, né, exige que ele seja irregular. Existem casos em que ainda assim é irregular, mas a gente não vai fazer com o U, vai fazer com o, né? E existem casos em que temos verbos com patim pi-up que não são irregulares. Nós vimos alguns exemplos aqui, como ipta, chopta, shipta, chapta, não é isso? Então, tem muito detalhe, mas foi um vídeo introdutório a respeito desse assunto. Temos também esses verbos aqui que, apesar de não terem pi-up no patim, são irregulares também, certo? Bom, gente, é isso. Nós percorremos todo um caminho hoje para falar um pouco sobre nominalização, quando o verbo é descritivo, e nós temos pi-up no patim, ali no radical. Precisei falar sobre verbos irregulares, porque nunca tínhamos falado sobre isso antes. Trouxe para vocês aqui regras, orientações, trouxe exemplos de verbos que parecem irregulares, mas são regulares. Trouxe exemplos de verbos que são irregulares, mas têm algumas características especiais. Então, foi uma introdução a isso bem detalhada. Para a tarefa de hoje, eu vou deixar um arquivo em PDF, tá? Ela não vem aqui no chat. Quero trazer algo mais organizado e acredito que vocês vão conseguir tirar de letra. Mas, qualquer coisa, eu estou lá no chat do grupo à disposição. E caso alguém não seja do projeto e esteja acompanhando o vídeo, pode deixar aqui comentário ou entrar em contato comigo através das redes sociais, que eu também estou à disposição a qualquer momento para esclarecer dúvidas com o maior prazer, dentro dos limites do que eu sei e daquilo que eu não sei, eu irei pesquisar e tentar ajudar da melhor forma possível. Combinado? Ficamos por aqui. Lá no chat do grupo eu vou disponibilizar a tarefa e, se possível, também aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube eu deixo também, caso alguém queira praticar. 안녕!